Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz de Cristo Jesus continue a reinar em nossos corações. Muito grato a você que nos tem prestigiado na nossa rede, no nosso canal. Muito grato a você que está chegando, você que está inscrevendo-se. Para nós, com toda certeza, é uma alegria e sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por cada membro desta família do canal do Missionário, do Projeto Maria Santíssima. Sinta-se alguém que participa, alguém que atua e alguém que possa, a partir destas reflexões, colocar isso em ato, atualizar, porque é isso que conta. O que conta não são palavras, sobretudo quando são aquelas opiniões superficiais, né? Mas o que resolve as coisas mesmo são atos, são atitudes. Claro que precisamos das palavras, precisamos do ensinamento para sermos melhores, para termos um norte no sentido do que precisamos fazer. Todavia, quando esses conhecimentos não são transformados em atos, em atitudes, em prática, eles ficam como uma lâmpada posta debaixo da mesa que nenhuma serventia tem. A oitava da Páscoa, queridos, ela insiste. A oitava da Páscoa, ela insiste nas sucessivas aparições de Jesus e também na ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem testemunhas da ressurreição. Se ontem encontramos Jesus aparecendo para Maria Madalena, hoje ele revela-se. Hoje ele manifesta-se àqueles dois discípulos que estavam indo ao povoado de Emaús, 11 quilômetros ali distante de Jerusalém. Dois discípulos que estavam cabisbaixo, sem esperança, meio frustrados, né? Estavam frustrados. E Jesus apareceu exatamente para eles quando estavam naquela viagem e não estavam mais muito longe. Com certeza, o maior percurso daqueles 11 quilômetros, eles já haviam feito. Já aproximava-se o cair da noite, né? Já estava anoitecendo. E é exatamente naquele momento, naquela circunstância, que Jesus aparece para eles, conversa com eles, e coisas extraordinárias acontecerão. Coisas extraordinárias acontecerão porque um grande ensinamento que Jesus havia dado-lhes, eles colocam em prática. Às vezes a gente só quer falar, os discípulos de Emaús foram embora, frustrados, decepcionados. Observe, queridos, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela produz aquilo para o qual ela foi designada, para o qual ela foi utilizada, com fé, com esperança, na força do Espírito Santo. Por sinal, abro até um parêntese para dizer o seguinte: a gente vive, não começou isso agora, isso é antigo, né? Muitas pessoas dizendo o seguinte, que esse negócio de Jesus, de Bíblia, de igreja, isso é tudo palhaçada. Isso é tudo uma invenção, tudo foi uma construção muito bem construída. Muito bem, queridos, muito bem. Digamos que seja. Só que há um outro lado da moeda. Essa construção que foi feita, ela é viva. E é isso que me chama a atenção. Ela é real. Por exemplo, Nossa Senhora, ainda que diga-se, foi tudo uma invenção. Nossa Senhora não é um ser do passado. Não é uma pessoa estática, que ficou lá 2000 anos atrás. Não. Nós a sentimos. Se é verdade que a gente reage
como sendo verdadeiro mesmo aquilo que não é verdadeiro, pois aqui está uma prova. Aqui está uma prova. Quantas experiências, quantas manifestações de Nossa Senhora. Eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho disso. A sua presença é uma presença real. Quantos de nós temos experiências tremendas, grandes com Nossa Senhora? Quantos de nós temos experiências tremendas com Jesus Cristo? Com a intercessão dos santos? É tudo mentira? É. Pois essas mentiras, porque eu reajo crendo nessas mentiras, naquilo que não foi, naquilo que não é verdade, naquilo que não passa de um construto da sociedade, da mente humana, de um contexto histórico, pois a minha reação a isso, a essa mentira, faz com que ela seja verdade. Como explicar? Como explicar? Por exemplo, no Santuário de Aparecida, falar aqui de nós. Entre ali na Sala dos Milagres. Aquilo tudo é mentira? Aquelas graças, aqueles milagres? E tenhamos uma coisa em mente. Embora essas graças estejam relacionadas a Nossa Senhora Aparecida, mas elas partem de Jesus. É Ele que é a fonte da graça. É Ele que é o doador da vida. É em nome dele que as graças extraordinárias aconteçam. Então, amados irmãos e irmãs, são nestas horas que a noite está chegando. E o cair da tarde vem dizendo, um desses dias eu cheguei aqui do hospital e eram umas 3 horas, 4 horas, e o templo estava aquele templo carregado, fechado, né? E para completar começou aquela chuvinha e já foi escurecendo tudo, queridos. Umas 4 horas em diante. Meu Deus, mas se vocês soubessem o quanto eu queria sair daqui, o quanto eu queria ir para um outro lugar, porque aquilo parece que estava me matando. A gente olha para os lados e está faltando alguém, parece que está tudo muito mais triste. É nessa hora e são nessas horas que Jesus aproxima-se de nós. Essa é uma experiência nossa. Jesus é uma mentira? É um construto da imaginação humana? É um mito? É. Mas nessas horas nós sentimos Ele em nós. Ele aproxima-se de nós. Ele caminha conosco. E a gente acaba por descobrir que Ele estava conosco. Ele estava conosco. Então, é a hora de a gente olhar um pouco para os discípulos de Emaús em uma outra perspectiva. Não na perspectiva da subtração, da defecção. Vamos embora, vamos dar um jeito na nossa vida. Mas vamos ver a reação deles. Vamos ver a postura deles. E será que a postura deles não deve ser ao fato de terem estado com Jesus? De terem escutado os ensinamentos de Jesus? De terem estado com o Mestre? De terem visto como ele reagia diante das situações que colocavam-se diante dele? Pensemos nisto. Pensemos nisto. Pensemos, por exemplo, naquele dia que Jesus disse: esse povo, se nós o despedirmos, esse povo vai desmaiar pelo caminho. Já fazem 3 dias que estão conosco. Não convém que o mandemos embora, que o dispersemos. Vamos dar de comer a eles.
Afinal de contas, esse povo nos põe para cima, esse povo nos segue, esse povo nos acolhe, esse povo está esperando algo de nós. Esse povo está esperando algo de nós, então vamos dar para eles. E não esqueçamos, queridos, que na figura de Pedro e João, lá na Porta Formosa, que dizem àquele paralítico, levanta-te e anda, eles estão ali representando a igreja. A igreja que faz as vezes de Cristo na terra. A igreja que vai agir em nome de Jesus. Ou seja, Jesus não extinguiu-se. Jesus não subiu, Jesus não foi para lá e aqui na terra que dane-se o povo. Não. Por isso ele escolhe seus 12 discípulos, os seus discípulos. Por isso ele escolhe daqueles discípulos os apóstolos. Por isso ele edifica a sua igreja. Por isso ele edifica a sua igreja. Porque ele sabia que a missão dele fisicamente estava acabando. Fisicamente ele estava ausentando-se. O que não significa que é uma ausência que não é mais presença. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Permitam-me dizer, parece-me que a ausência de Jesus, a ida de Jesus, é mais presença do que ida, do que ausência. Porque nós o percebemos, nós o sentimos, nós o experimentamos a cada instante, a cada momento. Ele continua conosco, a ação dele na nossa vida. Inclusive, se ele não impede os sofrimentos na nossa vida que chegam e que abatem-se e que nos fazem entender a contingência do ser humano, mas ele nos dá força, ele nos dá sabedoria, ele nos dá coragem, ele nos capacita, ele nos dá fortaleza para que possamos viver esses momentos, essas intempéries, esses ciclones na nossa existência. Isso todos testemunhamos, podemos testemunhar. Então é a nossa vez, é a vez da igreja hoje agir em nome de Jesus. Jesus não parou de agir. E observem, queridos irmãos, que um ensinamento que Jesus havia dado para os seus discípulos, como ele se manifesta. Vamos pegar aqui 2 ensinamentos de Jesus. A multiplicação, um fato, a multiplicação dos pães. Não despeçamos essas pessoas com fome. Jesus acolhia, Jesus abraçava a todos. Jesus chegava às pessoas mais necessitadas e com os diferentes problemas, com as diferentes causas. Ele entrava na vida daquelas pessoas. Segundo grande ensinamento de Jesus, Mateus capítulo 25. Comida, bebida, acolhida, visitação. Quando fizeres isso, a um dos pequeninos estás fazendo a mim. Estás fazendo a mim. Então observemos agora algo rapidinho, queridos. Os discípulos estão indo, claro, com medo, assustados, frustrados, decepcionados. Estão indo embora, sem esperança. Este já é o 3º dia. Pronto. Não tem mais nada a ser feito daquela belíssima história, daquela convivência, daquelas maravilhas que a gente testemunhava, daqueles ensinamentos que ardiam o coração. Quantos ensinamentos? A palavra, Papa Francisco está dizendo isso. Que a pregação, quando ela não faz arder o coração, não são emoções, queridos. Entendamos isto.
Não são reações estéreis e histéricas. Isso não faz nada. Isso não produz nada. Isso não produz nada. É um teatro, é uma farsa. Papa Francisco está dizendo que a nossa pregação precisa fazer arder o coração daquele que ouve, daquele que escuta. Aquele que ouve precisa reagir. E ele reage por meio da aceitação da mensagem que foi transmitida, ainda que por indignos comunicadores, que somos nós, e eu sou o primaz de todos. Então aqueles discípulos, eles haviam estado com Jesus em retiros particulares, que Jesus fazia com os seus, e em manifestações públicas. Imagine, queridos, imaginemo-nos sendo um dos ouvintes do Sermão da Montanha. Jesus transmitindo aquela mensagem, aquele sermão. Os corações ardiam. As autoridades judaicas constataram isto. Jesus falava como quem tinha autoridade, ou seja, o falar de Jesus espontaneamente fazia arder o coração daqueles que o escutavam. E os discípulos estão indo. Alguém aproxima-se deles? Era um transeunte? Alguém que estava caminhando? E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, está escurecendo, eles estão chegando no povoado, estão chegando à casa deles, e o caminhante faz de conta que está indo, que vai seguir viagem. Naquele momento, eles lembraram de alguns episódios e de alguns ensinamentos de Jesus. Mesmo reconhecendo que Jesus estava morto, sepultado, mesmo dilacerados, mesmo sem esperanças, porém, a palavra de Deus não volta vazia. Sobretudo aquela palavra que não era uma palavra lida, foi uma palavra transmitida oralmente. Eles viram, eles escutaram diretamente da fonte, daquele que é o Verbo. Eles lembraram dos ensinamentos de Jesus. Fica conosco. A noite está chegando. A noite está chegando. Hospeda-te. Vem pousar em nossa casa. Vem pousar em nossa casa. O que é isto, queridos? É um gesto de acolhida. Sentar à mesa, era entrar na intimidade de uma família. Dar hospedagem. Eu era forasteiro e me acolhestes. Estava nu, me vestiste. Estava preso ou doente, me visitastes. Estava com fome, me destes de comer. Estava sedento, saciaste-me. Aqueles discípulos de Emaús, mesmo com a certeza de que Jesus estava sepultado, tudo havia acabado, mas a palavra que Jesus havia transmitido continuava viva. Fica conosco. A acolhida, a partilha. Foi exatamente ali, é naquele ato de partilha, não entenda isso de forma pejorativa. Mas é no momento em que nós damos, que nos abrimos, que abrimos o cofre, o celeiro do nosso coração. É quando doamos-nos que conseguimos e começamos a ver as manifestações de Deus na nossa vida. É quando os nossos olhos abrem-se para dimensões maiores.
Viu? É quando nós temos as grandes experiências de Deus. Agora, quando somos pessoas fechadas, quando somos pessoas engessadas, quando não ressuscitamos com Cristo, é difícil, queridos. É difícil nos dilatarmos ao outro. É difícil doar e, sobretudo, nos doarmos. É difícil, é complicado. E por isso a gente não tem grandes experiências de Deus, por isso a gente fica uma pessoa lógica. Somos pessoas calculadas. Não tem que ser assim, porque senão vai ser assim, senão isso não. Ficamos no nosso, não nos abrimos para a fé. E os milagres, eles dão-se na esfera da fé. Os milagres dão-se na esfera da fé. Me desculpe contar algo, irmãos, partilhar algo com vocês, mas ontem aconteceu algo interessante, a gente saindo do hospital, eu e a missionária, né? A minha filha foi me render, já de tarde, e nós saímos. E quando a gente estava entrando no carro, o tanque lá embaixo, no amarelo. Quando eu fui entrando, um senhor parou perto de mim, muito sem jeito. Tem coisas que são bem visíveis, né? Diferente de mim, que eu tenho essa cara cínica de sem vergonha mesmo. Você vê quando uma pessoa está fazendo das tripas coração para fazer algo, para abrir a boca para dizer uma palavra. Você percebe. Ele disse: seu moço, me desculpe, me perdoe. A minha esposa está internada aqui, num estado muito grave. Eu estava no meu trabalho, numa cidade próxima aqui, quando meu filho me ligou dizendo que era para vir para cá, urgente, trazer uns documentos para fazer um procedimento, precisar desses documentos aí. E eu passei em casa desesperado, né, com aquilo, e corri para cá. E o meu carro parou bem ali, sem gasolina. Eu preciso pelo menos de uns 3 litros de gasolina para ir até um pedaço da estrada. A missionária tinha 20 reais na bolsa dela e eu tinha 9 reais no meu bolso, aqui assim. Você entende, queridos? 29 reais era para a gente colocar combustível no nosso carro, que não dá para nada, né? Que não dá para nada. Agora já está dando, né? Que o combustível baixou bem, né? Já foi para R$ 2,05. Mas você consegue entender, queridos? Você consegue entender o que é a vida lógica, racional? Você consegue entender o que é a vida da fé? O que é a vida da partilha? Quando não nos abrimos para a dimensão da fé, dificilmente a gente consegue ver as manifestações de Deus. Nós ficamos fechados em nós. Tá bom, até logo, vai embora. Obrigado pela companhia, você andou conosco um pedaço, falou umas palavras até bonitas, até logo. Não. Eles acolheram, queridos. Mesmo sabendo que Jesus estava morto e sepultado. Mesmo sabendo que Jesus estava morto e sepultado, eles estavam ali frustrados. Tudo tinha acabado, o grande sonho messiânico do Cristo havia acabado. Mas mesmo ali,
Eu contei aqui uma experiência minha que aconteceu ontem, mas você tem muitas experiências. Na hora da dor, na hora da frustração, você não tinha, o que você tinha praticamente era um bocadinho para você, para o seu filho, e você ainda pegou aquele bocado, que já estava mínimo, e ainda dividiu com alguém. Na hora daquela dor, você lembra na quinta-feira santa, né? Que já era sexta-feira à noite. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu aos seus discípulos. Quantos de vocês já fizeram isso e têm feito isso e fazem isso? Quantos, queridos? Quantas experiências vocês poderiam contar? Claro que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Quando temos a experiência da ressurreição, a gente não fica preso na lógica. A gente não fica fazendo conta. Nós abrimos o espaço para que Deus reine. Fica conosco. Fica conosco. E foi ali no partir do pão que eles tiveram a grande experiência do ressuscitado. Ou seja, aquele ensinamento de Jesus, que deveriam acolher, que deveriam dar de comer, que deveriam dilatar-se ao próximo, eles colocaram em prática com aquele forasteiro que só foram reconhecer Jesus já em casa no partir do pão, quando Jesus desaparece. E a partir de agora, eles estão convictos, essa tem que ser a nossa vida, essa tem que ser a nossa história. Não pode ser de outro jeito. Este precisa ser um ensinamento cristão. Então, nesta oitava de Páscoa, queridos, a liturgia não só insiste na ressurreição, nas manifestações de Jesus aos seus discípulos, como também fala, relata a missão que Jesus deu aos seus discípulos. Eles deveriam ser portadores da mensagem da ressurreição. E é o que a gente vê hoje em Atos, no capítulo 3, do 1 ao 10. Pedro e João subindo ao templo, a oração da hora nona, a oração das 3 horas da tarde. Às 9 da manhã e às 3 da tarde, haviam 2 grandes sacrifícios no templo. Matava-se um cordeiro de manhã e outro à tarde. E eles estavam indo exatamente para aquela oração da tarde, para aquele ritual, para aquela cerimônia da tarde. E ali estava um homem que desde muito era colocado para pedir esmola. Era um homem paralítico. Isto aqui vai nos levar, esta leitura aqui de Atos capítulo 3, do 1 ao 10, vai nos levar até a próxima semana, tá? Não vai parar hoje nem amanhã. Lá, a próxima semana, o desfecho que vai dar isso. Isto aqui é o começo de uma situação que vai acontecer. Olha para nós. E o homem olhou para eles, esperando deles alguma coisa a receber. Queridos, há um mundo olhando para nós, está esperando receber algo de nós. Não esqueçamos disto. Somos testemunhas da ressurreição. Há um mundo olhando para nós, esperando receber algo daqueles que creem na ressurreição, que creem que Jesus ressuscitou. Isto aqui é medular, isto aqui é capital na nossa história cristã. Sem isto não há ressurreição. Sem isto não há ressurreição, não há experiência pascal. É tudo fantasia, é tudo teatro. Aí vamos dizer, de fato nada aconteceu, Jesus é uma invenção, Nossa Senhora é uma invenção, ressurreição é uma invenção, Natal é tudo uma invenção, é tudo... Mas se nós olharmos para esses acontecimentos através da ótica pascal, elas se dão na nossa vida, queridos. Pedro e João, eles representam a igreja através da qual Jesus vai agir, Jesus vai atuar na vida dos coxos de hoje, que são as pessoas dependentes, são as pessoas exploradas, são as pessoas marginalizadas. Não é à toa, queridos,
Por sinal, amados irmãos e amadas irmãs, já estamos no período pascal, oitava de Páscoa, né? Pentecostes, o prolongamento da ressurreição. E a gente começou com a quarta-feira de cinzas, né? A quaresma. E lá nós vimos os exercícios, né? Da caridade, da oração e do jejum. Observe que aqueles exercícios, eles não são restritos à quaresma. Já falei isso, mas precisa ser insistido. Eu tenho que confessar só lá na quaresma, buscar uma conversão só lá na quaresma, fazer uma caridade só na quaresma, orar só lá na quaresma. Nada disso, queridos. Pedro e João estão indo ao templo, a oração da hora nona, das 3 horas da tarde. Você está vendo? Em pleno período pascal, em pleno período de Pentecostes. A oração não está restrita, é para os 365 dias do ano. Agora eu só tenho que levantar a mão e glorificar. Não, queridos. É o momento da oração. Ela acompanha-nos durante toda a nossa vida. Um outro exercício quaresmal, que a gente vê lá na quarta-feira de cinzas, é o quê? A partilha, a caridade, a esmola, a solidariedade. Dom Helder Câmara dizia que a esmola que não dói no bolso não é esmola. Não presta mais, toma, leva para ti. Fica para você. Se não presta mais, está dando para os outros para quê, pois? A esmola precisa doer no bolso. Não é uma esmola para se livrar do outro. Tem que ser uma esmola caritativa, uma esmola que brota do fundo da alma. É uma esmola que jorra do interior, assim como Jesus jorrou na cruz o seu sangue, última gota de sangue e água, assim como em amor, por amor. A quem? A quem merecia? A quem merecia? Não, queridos. A quem não merecia? Aos traidores. Pai, perdoa, diz, eles não sabem o que fazem. Então a esmola precisa ser um sangue, uma água que está jorrando de dentro, do íntimo, das profundidades mais remotas da alma, dos sentimentos de quem já encontraram Cristo, dos sentimentos de um coração que já está habitado por Cristo, que é templo do Espírito Santo. Essa caridade para me livrar do outro, nem olho no rosto dele, nem o vejo como um ser humano, mas como uma pessoa indigna, como... Não, isso aí, queridos, é nada. Pedro e João são essa igreja samaritana, que precisa agir, que precisa interferir na vida dos coxos, dos mudos, dos surdos, dos cegos, aqueles que nada mais conseguem enxergar, aqueles que não têm mais lágrimas para chorar. Então a igreja precisa atuar, a igreja precisa se manifestar. Cada um de nós precisamos ser um testemunho e uma testemunha e um testemunho vivo da ressurreição. Há pessoas olhando para nós, esperando de nós receber alguma coisa. Será que temos alguma coisa para dar para alguém? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e... Cuidado, queridos. Tenhamos muito cuidado com esta expressão. Tenhamos muito cuidado com esta e outras expressões, para não cairmos no ridículo. E não significa
que não é um crer, que temos que subtrair o crer. Mas não coloquemos o crer, não coloquemos o crer numa dimensão que subtraia o serviço. Eles estenderam as mãos para o homem, pegaram na mão dele e o levantaram. Seus pés e seus tornozelos firmaram-se. E o homem entrou com eles no templo, pulando, glorificando, louvando a Deus. Não nos escondamos atrás de práticas religiosas. Não nos escondamos atrás de um rito vazio. É preciso que estendamos as mãos. É preciso descer da cavalgadura. Você está vendo os ensinamentos de Jesus sendo colocados em prática pelos seus discípulos? Os discípulos de Emaús acolhem um forasteiro, que é o próprio Cristo. Pedro e João estendem as mãos para aquele homem paralítico, aquele homem coxo. São os discípulos de Jesus dando testemunho da ressurreição. São os discípulos de Jesus dizendo, ele ressuscitou. E nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Precisamos fazer das nossas mãos as mãos do bom pastor. Os nossos ombros devem ser os ombros do bom pastor. Os nossos pés devem ser os pés do bom pastor. Que Deus continue grande na nossa vida, irmãos. Que Deus continue tremendo na nossa vida. Que possamos dar testemunhos autênticos de que Jesus ressuscitou. É nessas horas. Não esqueça. Foi naquela hora de frustração, de decepção, de anoitecer. Tudo está escurecendo, né? Tudo está escurecendo. Que tristeza, meu Deus, meu Deus. Que Jesus aparece, que as obras de Deus aparecem. Ah, missionário, está tão escuro na minha vida. Ah, missionário, estou consumido pela dor, pela frustração, como aquela mulher viúva que tinha perdido o seu único filho. Estou consumido, missionário. Não consigo reagir. O medo nos retrai. O medo não nos faz ver quem está conosco, quem caminha conosco. Queridos irmãos. Quantas vezes estamos vivendo uma situação de escuridão tal, porque a ressurreição ainda não permeou a nossa existência, a gente não consegue perceber quem está conosco, quem convive conosco, quem trabalha conosco, quem todos os dias, necessariamente, ainda que por força de obrigação, temos que ver determinadas pessoas e a gente não se dá conta. Porque estamos tomados pelo medo, pela desesperança, pela frustração. Estamos engessados, estamos inibidos. Não nos damos conta que o ressuscitado caminha conosco, queridos. Ele senta à mesa conosco. Ele parte o pão, ele dá graças. Será que não é hora da gente começar a olhar de forma diferente as pessoas que estão próximas de nós? As pessoas que trabalham conosco? As pessoas que convivem conosco? Na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo espaço? É nas horas escuras da vida que Deus se manifesta. Deus se manifesta de forma potente, de forma grande, de forma extraordinária. Creiamos que Jesus é a ressurreição e a vida. Creiamos que Jesus é a ressurreição e a vida. Creiamos que Jesus é a ressurreição e a vida.
Não existe noite escura que não possa ser iluminada com a luz de Cristo. Não existe situação escura na nossa vida que não possa ser iluminada pela luz de Jesus Cristo. Você sabe que não estou falando para você poesia. Você sabe que não estou falando para você do fácil. E não estou falando isso por causa do meu filho. Esta aqui é só mais uma experiência que Deus está me dando o privilégio de passar e de viver. E estou vivendo com alegria, mesmo no meio das lágrimas. Mesmo no meio das lágrimas, estou vivendo com alegria. Porque estou presenciando sinais de ressurreição, estou presenciando a luz de Cristo iluminando esta situação. Deus nunca perde, queridos. Deus nunca perde. Ainda que tenhamos que morrer, ainda que eu tenha que sepultar o meu filho, ainda que o meu filho tenha que me sepultar precocemente, ainda que um irmão tenha que sepultar o seu irmão precocemente, Deus não falha. A morte não é uma fronteira diante da qual Deus recua. Pelo contrário. A fronteira da morte não inibe o agir de Deus. Não inibe o agir de Deus. Então precisamos ser testemunhas da ressurreição nessas horas que não são fáceis. São difíceis. A minha vida tem sido isso. Eu tenho acompanhado a manifestação, o caminhar de Deus comigo. Eu desejo para você, queridos, esta graça. Deus colocará alguém para pegar na tua mão e dizer, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Não tenha dúvidas que Deus está enviando alguém que vai pegar nas tuas mãos e vai dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E esses teus pés, esses teus tornozelos, esses teus tendões que não têm estrutura e nem capacidade para nada mais, eles vão firmar-se. Você irá firmar-se sobre os seus pés. Não esqueça disto. Tu irás firmar-te sobre os teus pés. Sobre os teus tornozelos. Creia nisto. Creia nisto. Creiamos nisto. Creia não. Creiamos nisto. Mas sejamos também isso. Tenhamos a coragem de estender as mãos para alguém e dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Acolhamos os peregrinos, acolhamos os forasteiros, acolhamos aqueles que estão de passagem. Não tenha medo. Não tenhamos medo. João Paulo II dizia isso. Não tenhamos medo de acolher o Cristo. O Cristo que passa, o Cristo pedinte, o Cristo mendigo. Não tenhamos medo de acolher o Cristo. Eu não estou acolhendo aquele, estou acolhendo Cristo. Estou visitando Cristo. Estou socorrendo Cristo. Estou dando de comer a Cristo. E com amor. Não estou fazendo um ato social. A minha atitude vem aqui de dentro. Cristo habita em mim. Cristo mora em mim. Ele é o centro da minha vida. E ele não é um Cristo morto. Para terminar, queridos irmãos. É tão bonita a experiência da igreja, né? Eu me vejo envolto nesse mistério de amor do Pai a cada dia, né? Quantas vezes eu dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto, né? Que não andava, não falava, não. É uma coisa tão satânica, né? Tão satânica a postura que tinha em relação à Igreja Católica. Tentava afetar de todas as formas a Igreja Católica. E nós celebramos anualmente, por sinal das igrejas cristãs que se dizem cristãs, que repudiam, que repugnam
que fazem chacota da Semana Santa, que fazem chacota da Sexta-feira Santa, que é tudo invenção católica. Na Sexta-feira Santa faz o quê? Que não estão nem aí, não estão ligando para nada, é um dia qualquer. Dão mais atenção para o final do ano. O culto do final do ano, esse a gente não pode perder, a gente não pode falhar. É aqui que é o meu projeto de vida para o ano seguinte, aquela coisa toda. É uma incoerência tão grande que eu tinha, que eu vivia. É a igreja cristã que não fala estaticamente da ressurreição de Jesus, mas traz de 2000 anos para o hoje da história. Ele está ressuscitando hoje, outra vez. E ano que vem, outra vez. E ano que vem, outra vez. Porque há 2000 anos atrás isso aconteceu. E de lá para cá, nós fazemos memória da sua morte e ressurreição. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando alguém chegar para te dizer, o Jesus de vocês é morto, a resposta é, perdoa, Pai. Ele não sabe o que diz. Não, mas nem um pouco, nem um pouco. Como eu posso testemunhar o Cristo ressuscitado como cristão católico? 24 anos de ressurreição. 24 anos do mover de Deus. 24 anos que tenho percebido o quanto Deus tem segurado na minha mão, nas minhas mãos. Creiamos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e põe-te de pé. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e põe-te de pé. Assim como Maria Santíssima, em pé, junto à cruz de seu filho, continuemos de pé. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.